Por que Oscar ainda não anunciou sua saída do São Paulo e, por consequência, a aposentadoria? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta e fala também que o Corinthians vai aguardar até segunda-feira para definir seu novo patrocinador master. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira e Felipe Luiz. Algum deles teria a chance de treinar o Chelsea? Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças, Flamengo mudando sua estratégia em relação a Caio Jorge, Santos recusando proposta do Tottenham, dupla a caminho do Rio de Janeiro para fechar com o Vasco da Gama, R$500 milhão aportado no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar rapidinho com o palpitão do Nicola, momento em que eu faço sugestões de jogos que acontecem ao longo do sábado. Minha múltipla tem 3 partidas, preciso da vitória do Hertz, líder do campeonato escocês, contra o Lanterna, preciso da vitória do Apoel, um dos favoritos no Chipre, contra o Lanterna, e preciso da vitória do Benfica em casa contra o Estoril. Se essa combinação bem óbvia acontecer, a gente alcança uma odd de 1,80 para você fazer sua fezinha. Exatamente com o bilhete que eu estou sugerindo, é só clicar no link que está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e automaticamente o bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Fluminense, que já contratou Arana e Gemes, segue atrás de mais um zagueiro e também passou a ser especulado como possível destino do atacante Marino Inestrosa, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, que quase foi parar no Boca Juniors e também interessa ao Cruzeiro. Já o Botafogo negocia pré-contrato com o goleiro Andrew, que pertence ao Gil Vicente, jogador formado na base do Botafogo e que também interessa ao Flamengo. Já o Mirassol vai pagar R$4 milhões por 50% dos direitos econômicos do volante Denilson, que pertencia ao Cuiabá, jogador que foi especulado em vários clubes grandes nos últimos tempos. A saideira do giro de notícias, Vitória e Sport conversam sobre a possibilidade de uma troca. O Vitória mandaria em definitivo para o Sport o volante Felipe Machado, que fez boa Série B pelo Curitiba, e ficaria com o goleiro Thiago Couto, que já atuou por empréstimo no Vitória e deixou excelente impressão. Quero te contar agora por que o Cruzeiro contratou Chico da Costa, centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que desembarcou na noite dessa sexta-feira em Belo Horizonte. Chico da Costa não tem o perfil dos últimos reforços do Cruzeiro, que tem investido pesado em atletas jovens que possam garantir retorno esportivo e depois retorno financeiro com vendas. O caso do Chico da Costa é diferente porque atende a um pedido do Tite. O novo treinador do Cruzeiro precisa de um centroavante de referência, o cara da camisa 9, que faça o pivô, que seja bom no jogo aéreo. E na visão do Tite, ninguém no elenco do Cruzeiro tinha essa possibilidade. Diante do cenário e de uma negociação relativamente barata de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro voltou atrás na sua estratégia de contratar atletas jovens e abriu esse precedente. Importante registrar que o Chico da Costa vai ganhar na casa dos R$500 mil por mês, um dos menores salários entre os principais jogadores da Raposa. Quero registrar ainda que o Caio Jorge, na visão do Tite, é completamente diferente. Camisa 9 de penetração, de infiltração, de receber a bola na frente com muito mais mobilidade. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Chico da Costa na Raposa. Preciso falar agora sobre o Galo com um aporte de R$500 milhão nos próximos dias. Os acionistas do Galo, Rafael e Rubens Menin, vão colocar R$500 milhões para resolver uma série de problemas financeiros do Atlético. Tenho contado para vocês que há mais de um ano o Galo buscava no mercado alguém disposto a investir R$700 milhões. Essa procura não resultou em nada. Ninguém se colocou à disposição para enfiar tanto dinheiro sem ter a caneta para definir as coisas no Atlético. Esse cara que colocasse o dinheiro seria só mais um dos acionistas diante desse cenário. E com enorme dificuldade em manter as contas em dia, exatamente por conta dos juros das dívidas que são extremamente altas, os acionistas do Galo decidiram por aportar esse R$500 milhão. Quero registrar que esse dinheiro não será utilizado no futebol. Ele vai ser diretamente colocado e utilizado para pagamentos das dívidas emergenciais, aquelas que já têm custo bastante alto.
A expectativa é de que o Atlético consiga, a partir daí, ser mais viável do ponto de vista financeiro, não atrasando, por exemplo, luvas para atletas, bichos e prêmios relacionados a títulos e conquistas, e também pagamentos de comissões a empresários. Vale a lembrança de que o fair play financeiro passa a operar no Brasil nessa temporada e times que atrasam terão sérios problemas. Quero contar agora que o Vasco espera anunciar nos próximos dias 2 reforços para 2026. O zagueiro Saldívia, que é uruguaio e joga no Colo-Colo, e o meio-atacante Johan Rojas, que joga no futebol, que é colombiano, mas joga no Monterrey. Esses 2 jogadores têm negociações bastante avançadas e são aguardados na próxima semana, no Rio de Janeiro, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Eles chegam por empréstimo com opção de compra, basicamente como o Vasco tem feito nas últimas contratações. Foi assim, por exemplo, com o Robert Renan e Carlos Cuesta. O Vasco procura os times, pensa e cogita um empréstimo, muitas vezes com opção, algumas vezes com obrigação de compra. O Andrés Gomes aconteceu da mesma maneira. Com a chegada de mais um zagueiro e de um meio atacante, Fernando Diniz vai melhorando o seu elenco, para que a diferença entre titulares e reservas não seja tão grande quanto na temporada de 2025. Bora falar agora sobre o Santos, que recusou proposta do Tottenham pelo lateral esquerdo Souza. Souza é hoje um dos maiores valores do Santos em relação ao mercado. A oferta do Tottenham de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Santos diz que só faz negócio com a equipe inglesa por 17 milhões de euros ou 108 milhões de reais apenas pela sua parte. Me refiro a 70% dos direitos econômicos. Diante da enorme diferença entre a oferta e da pedida, dá para dizer que dificilmente esse negócio acontecerá. O fato de o Souza ser muito jovem, promissor, seleção brasileira de base e representado pelo Juliano Bertolucci, permite ao Santos imaginar que, se não for com o Tottenham, em algum outro momento ao longo dessa temporada de 2026, ofertas desse tamanho aparecerão. Só para completar sobre o Peixe, registrar que a 7K.bet pediu a rescisão do contrato com o Santos do patrocínio Master. A empresa solicitou o rompimento por desgaste relacionado a uma série de situações. O contrato garantia 51 milhões de reais no primeiro e 54 milhões de reais no segundo ano de vínculo. A tendência é que Neymar e seu pai vão ao mercado para tentar ajudar o Santos na busca por um novo patrocinador Master, dinheiro extremamente importante para o Peixe. Hora de falar sobre o Flamengo. Queria contar que o rubro-negro decidiu mudar sua estratégia por Caio Jorge. Você vai ver nos noticiários nos próximos dias o Flamengo deixando de falar sobre o atacante do Cruzeiro. Depois de 3 propostas recusadas, a nova estratégia é esfriar esse assunto, para que, no fim do mês de janeiro, exista uma nova rodada de negociações para, quem sabe, a contratação do atacante. Só para lembrar, a primeira oferta feita pelo Flamengo foi de 30 milhões de euros. Oferta recusada. Depois o Flamengo apareceu com 22 milhões de euros em dinheiro, além de Everton Cebolinha. Oferta também recusada. Mais recentemente, nessa semana, já depois da virada do ano, o Flamengo chegou a oferecer 27 milhões de euros, além da inclusão do Everton Cebolinha. O presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, segue insistindo em 50 milhões de euros. Diante desse cenário e com a falta de vontade do Flamengo em colocar o Luiz Araújo na operação, era um dos pedidos do Cruzeiro, a estratégia agora muda. O Flamengo vai concentrar forças em outros reforços para o restante do elenco. Há uma série de posições ainda carentes e essa renegociação vai ser tomada. A negociação vai ser retomada com Caio Jorge e o Cruzeiro um pouquinho mais para o fim da janela. Não podemos nos esquecer que o Flamengo tem outras alternativas também para a função do camisa 9. Se José Boto e Bap conseguirem avançar com outra possibilidade, o Caio Jorge permanece no Cruzeiro sem sombra de dúvida. Por que São Paulo e Oscar ainda não rescindiram um contrato? E por que o meio atacante ainda não comunicou de forma oficial sua aposentadoria? Fui atrás dessas respostas e posso contar para vocês que tudo depende de acordos financeiros. São Paulo terminou 2025 devendo uma série de coisas ao meio atacante e Oscar quer receber o dinheiro ou pelo menos parcelar essa dívida antes de oficializar a rescisão do contrato, que só terminaria em dezembro de 2027, e por consequência anunciar sua aposentadoria. O Oscar decidiu parar depois de problemas cardíacos que foram constatados durante a realização de exames no ano passado.
Oscar, que já vinha lidando com uma série de dificuldades físicas, ele jogou menos de 40% das partidas do tricolor na primeira temporada. O Oscar ganhava 2.300.000 reais por mês, 1,5 milhão do São Paulo, 800 mil da patrocinadora. O tricolor atrasou pagamentos de luvas, entre outras coisas. E nos próximos dias, o Oscar será chamado para tratar sobre essa dívida, que possivelmente vai ser parcelada para que o acordo de rescisão de contrato seja assinado e, no momento seguinte, para que o Oscar anuncie sua aposentadoria. Vale a lembrança de que o rompimento desse contrato vai garantir ao São Paulo uma economia de 60 milhões de reais, é quanto o Oscar receberia se ficasse até dezembro de 2027 vestindo a camisa tricolor. Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio master. Só para lembrar os números, a Esportes da Sorte, a atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira, e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, o Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026, e o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e segmento nessa história, e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. E essa história de que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, faz parte de uma lista de possíveis substitutos de Enzo Maresca no Chelsea. Posso assegurar que se o Chelsea um dia vier buscar um treinador no futebol brasileiro, não será Abel Ferreira. Felipe Luiz tem muito mais a ver com o Chelsea do que o treinador português. E eu vou trazer todos os detalhes dessa história. Primeiro, porque o Felipe Luiz já foi atleta do Chelsea e deixou excelente impressão. Depois, porque o trabalho dele é muito bem avaliado, não só pelo Chelsea, mas por alguns dos principais clubes europeus. O esquema tático, forma como ele encara o jogo, seu comportamento à beira do campo, tudo isso influencia de maneira muito positiva. Queria relembrar também que o ótimo jogo que o Flamengo do Felipe Luiz fez contra o Chelsea também lhe garantiu pontos. Ele passou a ser muito melhor avaliado no futebol europeu a partir dessa ótima apresentação. Para completar, na comparação com o Abel Ferreira, importante registrar que o Felipe Luiz é representado pelo Jorge Mendes, empresário português com portas abertas nos principais times do mundo, enquanto Abel Ferreira é representado pelo Hugo Cajuda, empresário português de pequena entrada nos principais times do planeta. Diante desse cenário, se um dia o Chelsea vier buscar um treinador por aqui, não será Abel Ferreira e sim Felipe Luiz. Mas, aí é uma curiosidade, né? Com a renovação do contrato do Felipe Luiz com o Flamengo, assinada no finalzinho do ano passado, a chance de o Felipe Luiz se tornar técnico do Chelsea é muito pequena, para não dizer zero, assim como em relação ao Abel Ferreira.
que você pensa sobre o tema? Você preferiria ter Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like também. Não esquece de me seguir. A gente se vê assim que surgir notícia. Tchau.